Bom sábado. Vamos trabalhar. Título da lição, verso. A fé de Abraão. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ok, o texto é de Romanos 3, o último verso. Antes da gente voltar e comentar o título e o verso, vamos para os objetivos. O que a gente tinha para aprender durante essa semana, o que a gente tinha como prática prevista para essa semana e que sentimento deveria ser produzido em nós a partir desse aprendizado. Então vamos lá. Primeiro objetivo, o que a gente tinha para aprender? Qual era o tema central ou o conteúdo central para essa semana? Perceber de modo adequado o relacionamento entre a vida de Paulo acerca da justificação, a visão de Paulo, a visão de Paulo acerca da justificação pela fé e o contexto do assunto no Antigo Testamento. Então, o assunto para ser estudado essa semana, na realidade, é uma comparação de dois grandes blocos de texto na Bíblia, que classicamente hoje chamamos de Velho e Novo Testamentos, embora isso seja só uma apresentação ficcional, porque não existe Velho e Novo Testamento no texto bíblico, existe a Bíblia. Existe um texto profético escrito ao longo dos tempos, de 1500 anos antes de Cristo até hoje. Esse desenho profético, ou seja, Deus chamando pessoas e apresentando textos instrutivos ao seu povo, é um texto só. A gente chama de Antigo e Velho Testamentos porque no meio dos dois tem um negócio chamado cruz. E a gente divide classicamente esses dois grandes blocos de história entre antes e depois do Cristo. Por isso, Antigo e Novo Testamentos. Mas na realidade é uma abordagem só. Já que é uma abordagem só, ou sendo uma abordagem só, o objetivo dessa semana é a gente compreender que a mensagem é uma só. O método é um só no sentido geral, embora no específico possa sofrer variações, mas no sentido geral, o programa de Deus de salvação, ou o programa de Deus de redenção é o mesmo de Adão até hoje. Ele não se modifica, ele não se altera. Dentro deste contexto, como é que Paulo evidencia isto? Essa é a nossa preocupação, essa é a nossa abordagem para a lição dessa semana. Qual é o sentimento que deveria ser produzido em nós, uma vez que a gente compreenda o que Paulo quis dizer ao unificar esses dois grandes blocos textuais, esses dois grandes momentos da história? Qual é o sentimento que isso deveria despertar em nosso coração? Apreciação profunda e sincera pela unidade do Antigo e Novo Testamento sobre a questão da justificação unicamente pela fé. Ou seja, se a gente compreender direitinho que isso é um bloco só, que Deus não mudou sua metodologia, que Deus não mudou sua perspectiva de salvação, isso de alguma forma deveria despertar em nós apreciação. E por uma razão bastante simples. Se Deus não muda e nele não há variação, eu posso confiar nele em qualquer tempo, em qualquer época. E isso deveria despertar em nós essa apreciação. Há uma unidade, há um fluxo contínuo de história nesse plano chamado redenção que persiste de Adão até hoje. E, portanto, podemos confiar em Deus hoje, tanto quanto confiaram os hebreus no passado, tanto quanto confiou Abraão, tanto quanto confiou Noé, tanto quanto confiaram Adão e Eva. Há um processo contínuo que nos desperta a esse mesmo movimento de confiança em relação a esse Deus que não muda. Qual é a prática? Buscar maneiras de tornar esse assunto uma experiência que possa ser compartilhada com outros, como algo fundamentado na Bíblia. Qual é a importância desta prática e o que pretende esse tipo de objetivo prático? Primeiro, há uma porção de pessoas que compreende Deus de maneira equivocada, dentro ou fora da igreja, dentro ou fora do convívio cristão, dentro ou fora da amplitude do conhecimento que se tenha deste Cristo. Portanto, há algo a ser compartilhado, experiencial a respeito desse Cristo. Quando a gente compreende o que é de fato a justificação pela fé, quando a gente compreende de que maneira esse fluxo de justificação se estende por toda a Bíblia de Adão até hoje, de alguma maneira esse processo nos alcançou. E ele será tão efetivo para outros quanto for vivencial para nós. Tão desagradável para outros quanto for desagradável para nós.
Portanto, uma correta compreensão da justiça que vem da fé leva pessoas a serem atraídas a esse Cristo, a esse Deus e a essa salvação. Como também, quão desagradável for isso, leva pessoas a rechaçarem essa mesma salvação, esse mesmo modelo. Portanto, há um desafio posto na lição, que é transformar essa mensagem que, no sentido estrito senso dela, é teológica e profunda, em algo prático e fácil de ser transmitido. Essa é a essência da lição dessa semana, ao resgatar um pouco do que é a mentalidade hebreia de salvação e de que maneira Paulo traz de forma evidencial o quanto estava equivocada essa mentalidade hebreia nos seus tempos. Para isso, vamos aos textos. A gente teve um bloquinho de textos aí para estudar. Vou me concentrar mais no texto de Romanos, embora a gente viajou por outros textos essa semana, como Gênesis 15:6 e outros textos, mas vou me concentrar mais nos textos de Romanos, que já é tema suficiente para uma semana. Mas vamos tentar reduzir isso para 15 minutos. O primeiro texto foi o que abriu a lição. É um resgate da lição da semana passada, um revisitar da lição da semana passada. Qual era a essência da lição da semana passada? O centro de atenção da semana passada está em mostrar para a gente que a justiça vem da fé e, portanto, não há orgulho possível ao ser humano para cobrar de Deus algo. Ou seja, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus e todos carecem da sua salvação. A essência do que vimos a semana passada é esta. Todos nós, indistintamente, dependemos do sangue de Cristo para estarmos salvos. Dependemos do que de forma unilateral Ele fez por nós, para a nossa salvação. A lição da semana passada, na realidade, não terminou com essa pergunta, porque ela era a abertura desta. E a abertura dessa é o que está no verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé. Por que Paulo faz essa pergunta no finalzinho do capítulo 3? Paulo está resgatando uma abordagem entre os judeus, para quem ele escreve, entre os judeus cristãos para quem ele escreve, e ele resgata a mensagem de que não há orgulho que possa nos colocar de pé frente a Deus. Ao dizer isso, na mente de um judeu surgirá uma pergunta inevitável. Eu tenho sido criado desde que nasci até hoje, acreditando que eu tenho algo a fazer para Deus, para ser judeu e salvo. Fui educado e criado assim. E a pergunta inevitável na mente de um judeu, ao Paulo terminar sua explicação do capítulo 3, principalmente os versos 21 em diante, seria essa. Então quer dizer que a lei não tinha validade alguma. Quer dizer que o sangue de Cristo invalidou a lei, tornou inútil a lei. Essa é uma pergunta inevitável para quem é judeu. Ela não é uma pergunta inevitável para nós por uma razão bastante simples. Nós nascemos dentro de um contexto de mensagem de justificação pela fé. E por isso é difícil para a gente compreender que essa pergunta seria inevitável. Mas ela é inevitável para um judeu. Ela também é inevitável para um pagão. Da mesma forma como era para um judeu. Qualquer pagão que ouvisse falar dentro de um contexto essa abordagem de que não há nada que eu possa fazer para aplacar a ira de um Deus que me condena, a pergunta inevitável de qualquer pagão é: então quer dizer que realmente não há nada a ser feito? Quer dizer que tudo aquilo que eu acreditava a respeito da ira, a respeito da forma como esse Deus me vê, tudo isso é inútil? Ou ele me salva de maneira voluntária, ou não há nada a ser feito no processo? A resposta que a gente poderia imaginar de Paulo para essa pergunta, neste momento da história, qual seria? Sim, não há nada a ser feito. A resposta inevitável de tudo que Paulo parecia estar construindo a essa pergunta de um judeu, então anulamos a lei pela fé, seria: sim, a lei é inválida diante da fé. Mas como Paulo responde à pergunta? Com uma aparente contradição. Não,
Ele não responde com um sim, ele responde com um não. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não. E ele ainda acrescenta, de maneira alguma, de maneira nenhuma. Por que Paulo acrescenta essa resposta a uma pergunta inevitável que, numa lógica paulina, parecia caminhar para uma resposta com um sonoro sim? Anulamos a lei pela fé. Porque o contraponto disto está na cruz. Se Paulo responde sim a essa pergunta, a cruz foi em vão. Se Paulo responde sim a essa pergunta, todos os sacrifícios feitos no Velho Testamento, no dito Velho Testamento, foram em vão. Sim. Você gira o barco. Sim. A pergunta é, qual é o papel de cada um? É essa contradição que Paulo levanta na finalização do que para nós é o capítulo 3 e soa para nós como a abertura do 4. Na realidade, lembrando de novo, isso é um fluxo contínuo de texto. Não há capítulos nem versos em Paulo, há um texto contínuo. Portanto, o que Paulo está abrindo como questionamento aqui é o que ele vai responder no que a gente chama de capítulo 4, 1 a 17. Então, importante duas questões aqui. Primeiro, Paulo evidencia de maneira inequívoca que a fé é aquilo que nos move à salvação. A fé é o que nos justifica. Isso ele defende no capítulo 3. Ele junta com o capítulo 4 uma pergunta que contradiz tudo o que ele afirmou antes, numa lógica aparente, numa lógica superficial. Ele diz, não anulamos a lei pela fé, de maneira alguma. Antes, confirmamos a lei. Aqui ele abre o próximo capítulo. Então vamos para o capítulo 4, que aqui vai estar, de fato, a lição dessa semana. A primeira parte do capítulo, os versos 1 até 8, Paulo lança a mão de um negócio bastante interessante. Ele sai dessa discussão teórica que vinha sendo montada no capítulo 3 e vai para um nível prático. É como se Paulo escolhesse uma didática, uma abordagem para tornar concreta a compreensão dessa tese da justificação pela fé. E de que jeito ele faz isso ficar concreto? Ele vai e busca o exemplo mais radical que ele podia escolher da história dos hebreus: Abraão. Ele pega um sujeito, um ser humano, uma pessoa, e reconstrói a sua tese a partir desse sujeito. Vamos aos versos. Abre a sua Bíblia aí, capítulo 4 de Romanos, versos 1 a 8. Na tradução que eu tenho aqui, o texto diz assim: que, pois, diremos? Percebe? Tem uma pergunta feita antes. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Que, pois, diremos? Percebe? É a sequência do texto. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Qual é a pergunta que está sendo feita aqui? Dissemos que lei e fé fazem parte de um mesmo arcabouço. A fé confirma a lei, não a anula. Bom, então eu olho agora para Abraão. Qual é a mente de um hebreu? Abraão fez o que Deus mandou. Por isso ele faz a pergunta: que diremos, pois, ter alcançado nosso pai Abraão segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, ou seja, Abraão fez. Então, se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém, não diante de Deus. Entende o que está sendo dito aqui? Se Abraão fez, ele tem o que se gloriar diante de quem? Do espelho, dos homens, deles mesmos. Não diante de Deus. Porque ele tinha a competência e fez. Portanto, o que Paulo está resgatando no exemplo de Abraão? Ele busca a fonte da crença hebreia. Abraão fez. Somos judeus porque fazemos o que Abraão fez. Somos judeus porque mantemos essa cadeia contínua de filiação de Abraão até agora, fazendo o que Abraão fez. Esse é o contexto.
Olha o que está acontecendo na resposta. Aí ele diz, Abraão creu, não fez. Abraão creu em Deus, e isso é que lhe foi imputado por justiça. Portanto, o que Paulo faz na mente do hebreu, que inevitavelmente chegou à pergunta, anulamos a lei pela fé, e ele responde de maneira alguma, ele vai lá e busca um exemplo, e diz, Abraão, aquele que vocês tomam por pai, Abraão creu. Isso é um nó na cabeça de qualquer um, ainda mais de um judeu. Ele inverte o modelo de tal ordem, de tal forma, que agora o judeu já não sabe o que perguntar ou o que responder. Porque ele vem construindo uma tese de que era fé. Aí ele faz uma pergunta se a lei foi anulada e diz que não, agora eu já não entendi. Agora ele pega Abraão e diz que Abraão, se tivesse feito, poderia bater no peito e dizer, eu sou. Mas aí ele fala, Abraão não fez, Abraão acreditou. Espera lá, dá para resolver essa conta, se é fé ou se não é? Porque agora eu já não entendo mais. Olha como Paulo continua. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Portanto, se Deus prometeu algo a Abraão, e Abraão fez por merecer, quem é devedor? Deus. Porque Deus prometeu, Abraão foi lá e fez, portanto, Deus é devedor de Abraão e tem que pagar. E, portanto, Abraão pode bater no peito e dizer, eu fui capaz e fiz, agora ele vai em Deus e diz o quê? Paga a conta. O Senhor prometeu, me paga. Mas ao que não trabalha, porém crê, quem é o que não trabalhou? Quem é o que não trabalhou? Estava no texto anterior, Abraão creu. Portanto, quando Paulo diz assim, mas ao que não trabalha, porém crê, de quem ele está falando? De Abraão. Ou seja, o que ele está dizendo em alto e bom som? Abraão não fez, Abraão creu. Se alguém fizer, pode ir cobrar de Deus, mas este não foi Abraão. Portanto, qualquer que disser que é filho de Abraão, tem que fazer o quê? O que Abraão fez. O que Abraão fez? Creu. Portanto, o que ele está dizendo para os judeus cristãos? Creiam. Em alto e bom som, é isso que ele está dizendo? Olha a sequência, só um segundinho. Olha a sequência do texto. O que ele diz aqui? Mas a que não trabalha, porém crê, naquele que justifica o ímpio. Quem é o ímpio? Quem é o ímpio? O que não trabalhou. Quem não trabalhou? Abraão. Portanto, quem é o ímpio? Abraão. Então, Deus justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Portanto, quem é o ímpio? Abraão. Quem diz que é filho de Abraão é o quê? Ímpio também. Portanto, ou crê para ser salvo, ou estará perdido. Ou crê para ser filho de Abraão, ou estará condenado. Percebe a tese que Paulo está construindo agora de forma concreta? Ele pega um exemplo real, vivo, reconstrói esse exemplo real e vivo, que é Abraão, demonstra o que Abraão fez, e o que ele fez foi crer e não fazer algo, e diz, quem quer ser filho de Abraão tem que fazer o que Abraão fez, crer. Porque nisso está a justiça que foi imputada a Abraão. E ele pega um segundo exemplo concreto, que é a sequência até o verso 8, e diz, é assim também, já que vocês podem olhar para Abraão e achar que Abraão era perfeito e justo, então eu vou pegar o exemplo de alguém que não é tão perfeito assim, e nem tão justo assim, pelo menos aos olhos humanos. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente das obras. Quem é este homem? De quem Davi declara isto? Ele mesmo. Davi se olha no espelho, quem ele vê? Ele vê o sujeito que matou Urias, traiu Batseba, com Batseba, cujo filho que nasceu é ilegítimo. Esse sujeito é quem Davi está dizendo que é bem-aventurado, aquele que foi salvo não por obras, porque Davi não as tinha para apresentar a Deus, muito pelo contrário. E aí, como é que ele termina esse bloco? Bem-aventurado
Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Ou seja, se você tem ainda alguma dúvida de que Abraão possa ser considerado como ímpio, Davi não é. Não pode. E se Davi não pode ser considerado justo, no sentido daquilo que fez, Davi diz que bem-aventurado é aquele a quem Deus atribui perdão, de forma direta e unilateral, e provê justiça, e não lhe imputa o pecado, mas lhe imputa a justiça. Portanto, todo aquele que se diz judeu deve reconhecer em primeiro lugar que é o quê? Ímpio. Todo aquele que se diz filho de Abraão deve reconhecer o quê? Que precisa crer. E isso lhe será tomado por justiça. Dentro deste contexto é que ele vai abrir o segundo bloco do texto. Portanto, que coisas Paulo resgatou nesse primeiro bloco? A primeira, de que o conceito que eles têm de Abraão está errado, de que a expectativa que eles têm do que pode ser feito para a salvação está baseado na coisa errada. E terceiro, ele abriu espaço para dizer que Abraão não é judeu, que é o que ele vai definir no segundo bloco. Abraão não é judeu. E não é mesmo. Abraão é um pagão, vindo de Ur. Tudo bem, é descendente de Sem. Sim, que é descendente de Adão. Sim, mas não é judeu. Judeu é todo aquele que é descendente de quem? Portanto, há uma interessante cadeia se formando aqui. Outra coisa interessante são os filhos de Israel que formam o povo, e não Abraão. Abraão é pai de quem? Abraão é pai de todos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel é o povo em separado, mas não Abraão. Abraão é pai de todos nós, porque Abraão creu. Os filhos da circuncisão são os filhos dos filhos de Abraão, e não os filhos de Abraão. Portanto, Abraão abrange todos os seres, todos os humanos, todos aqueles que podem vir a crer. E é essa segunda questão que Paulo faz a alusão nesse bloco final do texto, a partir do verso 9 até o 17. Ele vai tirar Abraão desse contexto estrito do mundo israelita e abre um contexto muito mais amplo de salvação, disponível nos dias de Paulo, porque Paulo é apóstolo dos gentios, aos gentios. Portanto, o que ele coloca em cena aqui é que gentios e hebreus são filhos de Abraão, embora não necessariamente filhos de Israel. E ele separa os dois blocos. Ou seja, a partir do Cristo rejeitado e morto na cruz, voltamos a Abraão. Até Cristo estávamos presos a Israel, no sentido de Deus fez uma promessa a um povo que ele resgatou e formou. E a partir daquele povo, as outras nações poderiam encontrar salvação. Cristo morre na cruz e isso se inverte, voltamos a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E, portanto, todo aquele que crê, João capítulo 1, versos 12 em diante, todo aquele que crê pode ser salvo. Mudou o contexto, mudou a abordagem, mas é a mesma promessa. Porque Abraão creu e continua sendo a mesma promessa. Israel não creu. Israel não acreditou na promessa. E por isso perdeu a referência. Vamos lá, versos 9 em diante. Qual é a abordagem aqui? Então, se a gente pegar o verso 9, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Percebe? Ele retorna a Abraão para mostrar o quê? A promessa é para quem? Para todos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então, é pela circuncisão que virá a salvação ou pela fé? Pela fé. Portanto, a salvação está disponível para quem? Circuncisos e incircuncisos, desde que creiam. Portanto, ele abre um espaço interessante aqui.
pode ter sujeitos circuncisos, não salvos, e sujeitos incircuncisos, salvos. E a recíproca é verdadeira. Pode haver sujeitos incircuncisos, perdidos, e circuncisos, salvos. O que vincula ambos é o quê? Crer. Aquele que crê pode estar salvo. Como é que ele continua essa abordagem até o verso 12? Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim na incircuncisão. Ou seja, quando é que Abraão foi justificado? Antes ou depois da ordem da circuncisão? Antes. Ele acreditou, e isso lhe foi imputado por justiça. Aí Deus pediu o quê? Circuncisão. Portanto, veio depois de lhe ser imputada a justiça. Portanto, circuncisão tinha a ver com outra questão. A formação do povo de Israel, e não a salvação de Abraão. O que motivava a salvação de Abraão é: sai da tua terra, vai para o lugar que eu vou te mostrar, acredita na promessa que eu estou te fazendo, e você será salvo. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A circuncisão vem depois disso. É interessante isso, porque inverte o modelo de formação de relação entre o ser humano e a lei de Deus. A lei de Deus não é pré-salvação. A lei de Deus é pós-salvação. Se você realmente acredita em mim, então faz isso que é melhor para você. É pós-modelo e não pré-modelo. E não é fora do modelo. E mais um detalhe interessante: a lei de Deus é a evidência do pecado, que é o que vai estar na referência seguinte. Como é que continua o texto? E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. Por isso a pergunta: invalidamos a lei pela fé? Não, a lei é o selo de Deus, está dito aqui. Ele selou sua justiça com Abraão a partir da lei. A lei é o selo de qualidade. Esse sujeito acreditou. Então, como é que eu marco o selo de qualidade do cristão? Como é que eu marco o selo de qualidade do judeu? O selo de qualidade é a lei. Mas a qualidade não vem do selo. A qualidade vem do quê? Da fé. Primeiro ele tem a qualidade, depois ele recebe o selo. E não o inverso. Portanto, a lei é sequente ao processo, e isso é interessante de observar na forma como Paulo argumenta aqui. Recebeu então o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Portanto, que selo recebem todos aqueles que creem? A lei. Que sinal recebem todos os que creem? A lei. Não é curioso que no fim da Bíblia, quando a gente chega em Apocalipse 13, há um sinal oposto a este? Todo aquele que adora a imagem construída à besta de Apocalipse 13, todo aquele que lhe serve, recebe o quê? Na mão direita e na fronte um sinal. Qual é o sinal de Deus? A lei. Qual é o sinal dos adoradores da besta e da sua imagem? A sua lei. Portanto, há dois paradigmas em oposição, duas leis em oposição. Em Apocalipse 13 eu tenho a lei promulgada ou proposta pela besta e sua imagem, e aqui em Romanos eu tenho um outro sinal, a lei de Deus, sendo pontuada aqui como a marca daqueles que creram. E é interessante porque no caso de Israel como povo, qual era a marca da sua crença? A circuncisão. Qual é a marca dos incircuncisos que creem?
a lei. Não mudou o processo. Percebe que quando Paulo está falando de lei no texto anterior, e quando Paulo fala de lei no exemplo, ele traz Israel como foco, mas ele coloca os incircuncisos como aqueles que creem, portanto, sobre eles tem que ser imputada o quê? Uma lei. Mas Paulo diz que o incircunciso não precisa ser o quê? Circuncidado. Então, de que lei ele está falando quando diz que o sinal para o incircunciso também é a lei? Tem que haver outra. Não só, mas também a lei moral. Na realidade, é toda a lei e os profetas. Por isso é que o texto do Cristo, ou de João, retratando o Cristo, diz: nisso se resume toda a lei e os profetas. Qual é o sinal sobre o cristão? A lei e os profetas. É toda a lei. É a Torá por inteiro. No nosso caso, a Bíblia por inteiro. Este é o desenho do incircunciso. O circunciso tem, além desse, a nação. Ele é judeu. Além de toda a lei e os profetas, no sentido amplo, ele tem o específico, ele é judeu. E por uma questão de nação, mantém o que Deus pediu. O que mais vem no texto? Terminando esse bloco. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também dos que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Aí ele abre o último bloco do texto, que é o que nos inclui a todos, num sentido mais amplo da estrutura. Verso 13 diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a promessa foi feita para todos. Pois se os da lei então são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita o quê? O que suscita a lei? O que Paulo abriu aqui? Ele abriu duas teses aqui. A primeira delas, ele abre a tese de que não é anulada a lei pela fé, mas que a fé é a que promove a redenção, a salvação. Qual é a segunda tese? A lei não é anulada, mas ela suscita a ira. Por que Cristo morreu na cruz? Sim, mas isso não muda absolutamente nada porque o senhor foi salvo antes de começar a estudar. E não depois que terminou de estudar. Depois que terminou de estudar, o senhor decidiu o que o senhor queria ser quando crescer. Mas o senhor foi salvo no momento em que o senhor decidiu abrir a Bíblia para estudar. Ou seja, a fé lhe salvou e o conhecimento lhe transformou. No sentido do crescimento desta fé. Ou seja, há um processo aqui. Que processo é este? Eu conheço Cristo e sou rendido a Ele pelo amor de Cristo. Baixo a guarda. Uma vez baixada a guarda e acredito nesse Cristo, o que eu pergunto a Ele? Eu pergunto a Ele o que Ele quer de mim. O que Ele quer que eu faça. Esse é o estudo. Esse é o conhecimento, que não parou naqueles 2 anos que o senhor estudou. Parou nos últimos 50 que o senhor vem estudando. Basta, para ser salvo basta. Para ser salvo basta. Para ser salvo basta. Ou a Bíblia estaria errada. A diferença não é se eu creio e sou batizado, é se eu continuo crendo. Como é que eu demonstro que eu continuo crendo? Senhor, que queres que eu faça? Portanto, crer e ser batizado e ser salvo é uma referência bíblica. Paulo é explícito nela. O problema é que eu não posso crer, ser batizado e salvo, viro as costas para Deus e vou fazer tudo o que eu quero. Significa que eu não criei. Significa que nunca eu acreditei, eu só fiz de conta. Essa é a diferença do modelo de referência aqui.
Sim, sim. E continuavam sendo depois que saíam de Deus. Ou seja, continuamos sendo pecadores. A questão não é se continuamos ou não pecadores. A condição atual é, nós somos pecadores, mas sabemos onde está o quê? A nossa justiça. Porque somos pecadores, vamos continuar pecando indefinidamente, numa vida devassa ou sem controle? Não, de forma alguma, responde Paulo. Nós fazemos o quê? Somos transformados de fé em fé, dia a dia, a partir do quê? Do exemplo desse Cristo, andando como ele andou. Aqui está a referência que Paulo está resgatando no modelo. Ou seja, o que Paulo está dizendo para nós quando diz que a lei suscita a ira? Ele está fechando a tese. Ele fez uma pergunta, anulamos a lei pela fé. Se anulamos a lei pela fé, então a cruz foi em vão. Por que houve cruz? Porque Cristo se fez pecado por nós. O que acontece com a ira de Deus quando vê o pecado? Lembra, a lei suscita a ira. Se Cristo se fez pecado por nós, o que a lei fez com ele? O condenou. E o que Deus fez com ele? O destruiu. Esse é o resultado invariável da lei. A lei sempre apontará o pecado e sempre mostrará qual é a consequência do pecado. E Deus, como o autor da lei, tem que fazer o quê com a consequência do pecado? Destruir o pecado, cumprir a lei. E ele cumpriu a lei em Cristo. Portanto, Cristo não morreu em vão. Cristo morreu para confirmar, e essa é a tese de Paulo, a lei. De que a lei continua válida. Só um segundinho. Bom, Paulo, já te volto aí. Sim, a tese é esta. A lei suscita a ira, ou seja, toda vez que a lei se manifesta e há do outro lado da lei alguém que pecou, qual é a consequência da lei sobre o pecador? A ira. Lembra? Deus fala assim, irai-vos, mas não pequeis. O que é a ira? É aquilo que você sente no momento em que você vê uma injustiça. O que sobe o sangue quando você vê uma injustiça? Essa é a ira. Por que vem o conselho? Irai-vos, mas não pequeis. Porque imediatamente após a ira vem um desejo de vingança. E aí eu ultrapassei o limite. Quando Deus suscita a ira, o que vem na sequência da ira? Salvação. Essa é a diferença entre Deus e nós. Por isso ele dá o conselho. Irai-vos, mas não pequeis. Deus tem a ira que vem contra o pecado, mas ela é contra o pecado, não contra o pecador. A nossa ira mistura pecado e pecador num invólucro só, e a gente descarrega toda a ira sobre o pecador. A ira contra o pecado não é ilegítima, aliás, ela é racional. Se ela não existir, tem alguma coisa errada com a gente perdeu o fiel da balança. Agora, a ira contra o pecador, ela é irracional. Ela não é divina. Ela é legitimamente humana, mas um humano dentro do pecado. É a ira contra o pecador. É disto que Paulo está falando. A lei suscita isto. Sempre. Ou seja, na realidade o que Paulo está dizendo é, a lei não tem a cura. Ela aponta onde a cura está. Por isso ele diz, a lei nos serviu de aio, de guia. Ela aponta a Cristo. Quando eu vou para a lei, eu descubro que eu sou um ímpio, não há salvação em mim, e a lei tem um rodapé dizendo, procura o advogado. É isso que a lei faz. Ela tem um rodapé e diz, procura o advogado. Aí eu vou ao advogado, o que o advogado diz? Podemos trocar de lugar? Você me permite ser julgado por essa lei e lhe transferir minha justiça? Esse é o desenho da ira da lei. Mas para isso ocorrer, eu tenho que fazer o quê? Crer. Essa é a questão. Por isso que ele disse antes, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, quer tirar o pecado? Tira a lei. Tinha um pensamento na lição dessa semana de um ditado antigo, aí, se não falha a memória, que coloca 4 palavrinhas de um dicionário. Se você tirar essas 4 palavrinhas do dicionário, ou seja, mentira, roubo, etc., no dia seguinte, quando você acordar, as pessoas serão honestas, perfeitas, etc. Lembra
trocadilho desse ditado que estava na lição dessa semana. Então, assim, o desenho é o mesmo. Você quer tirar o pecado, é fácil, tira a lei. Acaba o pecado, é essa a verdade? Não, você tira a lei e vira o caos. Porque aí vem o não conhecimento do pecado e o caos total. Quando eu ponho a lei, vem o conhecimento pleno do pecado e, consequentemente, a ira contra o pecado. O resultado disso é uma de duas coisas, a destruição ou a salvação. A escolha é minha. Se eu ficar debaixo da lei, destruição. Se eu for a Cristo, salvação. É isso que Paulo dizia, não estamos debaixo da lei, do pecado e da morte, mas debaixo da graça. Debaixo da graça por quê? Porque eu saí de debaixo da lei e corri para Cristo. Se eu continuasse debaixo dela, eu estava condenado, morto nos meus pecados, destruídos por eles. Então, essa é a questão por trás dessa palavrinha pequenininha de 3 letras, ira. Ela é essa a ilustração. Diga. Sim. 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 Por isso ela é santa, justa e... Sim. Por isso ela é santa, justa e boa. Ok? Esse é o desenho da lei. Como é que fecha o texto? O texto fecha assim. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há o quê? Transgressão. Porque a lei evidencia o pecado. E aí ele bloca isso dizendo: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa por toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Portanto, aonde está a promessa de fato? No autor. Onde está a salvação de fato? No autor. E é exatamente porque a salvação está no autor é que a gente tem no desenho bíblico a possibilidade de salvação em estágios diferentes. Crer em Deus e em seu Filho, crer em Deus e em seu Filho e ser batizado, ou crer em Deus e em seu Filho, ser batizado e guardar e praticar toda a verdade. Em qualquer dos 4 estágios há salvação, porque a salvação vem sempre de crer. Se vocês aguentam 2 minutos, eu vou fazer um exercício disso só para vocês lembrarem tudo que vocês já estudaram na Bíblia, e está aí guardado em algum pedaço da cachola, e que se a gente puxar à tona, ilustra isso. Aguentam 2 minutos? Sem almoçar? Então, se aguentam, vamos lá. Vamos lá. Se eu quisesse lembrar de todos os exemplos de quem não teve a justiça imputada pela crença, de Adão para cá, vocês conseguem lembrar? Vamos lá. Primeiro desenho, de todas as árvores podem comer. Mais o quê? Que diz a sequência do texto? Mas daquela que está no meio do jardim, dela não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esse é o texto. O que eles precisavam fazer? Testar ou crer? Eva chega diante da árvore e a serpente diz o quê? Certamente não morrerás. E Eva creu. Só creu na pessoa errada. Entenderam o desenho? Vira a página, Gênesis 4. Tem 2 sujeitinhos lá, um de nome Caim e outro de nome Abel. Ambos vão fazer o quê? Um sacrifício. E levam o quê? Um leva um cordeiro, outro leva frutos. Mas ambos levaram ofertas. Qual era a frase de Deus? Eu vou morrer por vocês. E para que vocês se lembrem disso, toda vez que pecarem de forma consciente, façam o quê? Levem diante de Deus o seu cordeirinho, imaculado, de 1 ano, etc. O que aconteceu com os 2? Abel creu, e isso lhe foi imputado por justiça, e a oferta foi aceita por Deus, porque a oferta era o próprio Filho de Deus. E Caim? Caim creu nele mesmo. E fez o quê?
Se Deus é Deus mesmo, ele tem que aceitar aquilo que eu faço. Não é isso que está lá? E pega do fruto da sua produção, da sua terra, simplesmente porque ele não queria ir lá e pedir uma oferta para o seu irmão. Qual foi o resultado? É só olhar a sequência do texto. Vai a Noé. Qual é a frase de Deus? Daqui 120 anos, o que vai acontecer? Eu vou derrubar um dilúvio sobre a terra. Está aqui um desenho de um barco. Sabe o que é um barco? Não, nunca usei. Barco é isto. Constrói ele no meio da terra, não em cima da água, lá perto do estaleiro. Lá. Não, constrói ele aqui no meio da terra, o mais longe possível da água. E vai construindo. Ao fim, ao cabo dos dias disso, eu vou derrubar um dilúvio sobre a terra e vou destruir a terra. Até lá, conte para os outros que eu vou fazer isso. O que Abraão fez? O que Noé fez? Acreditou. Ninguém constrói um barco se não acreditar. Ninguém constrói um barco daquele no meio da terra, no meio do nada, de uma terra que nunca choveu, se não acreditar. Noé creu. Depois que creu, fez o barco. E falou durante 120 anos para as pessoas que acreditassem também. E um monte de gente ajudou a construir a arca, porque não dá para construir um barco daquele sozinho. Mas ninguém, exceto os filhos que ajudaram a construir aquele barco, acreditou. Só construíram o barco para receber o salário. Vira a página. Abraão, é a sequência, capítulo 11 e 12 de Gênesis. Abraão creu. Mas o que aconteceu no capítulo 11 com Nimrod, filho de Cuxi? Não creu e fez o quê? Erigiu uma torre, com toda a multidão dos filhos de Cão e parte dos filhos de Jafé. Qual o resultado? Línguas até hoje. E se você for virando a página, uma por uma da Bíblia, o que você vai encontrar em todo o texto do Antigo Testamento é a mesma coisa. Crença, prática. Fé, na sequência da fé, as obras da fé. Você vira para o Novo Testamento, o que você encontra? Tirado o Cristo, que é uma referência direta, o que a gente encontra lá? Você vai encontrar discípulos, a quem Jesus fez o quê? A quem Jesus chamou. E eles acreditaram. Acreditaram no quê? Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. É só isso que Cristo prometeu. E, aliás, prometeu coisas piores, porque se você ler capítulo 5 de Mateus, o que Cristo prometeu para todo aquele que crê? Está no fim das bem-aventuranças. Ódio, perseguição, maledicência, morte. Portanto, ele nunca enganou ninguém. Se você vai na sequência, você vai encontrar dois sujeitinhos que vão visitar Pedro. E esses dois sujeitinhos tinham feito o quê? Uma promessa: se vendermos a terra e as propriedades, doaremos X% deles a Deus. Chegou a primeira, combinaram antes, né? Chegou a primeira, o primeiro fez o quê? Olha, está aqui o percentual que eu prometi. Tem certeza que é isso? Espera lá, anulamos a lei pela fé, mas a lei suscita a ira. Quando disse, juro por Deus que é isto que eu prometi e está aqui, o que aconteceu no exato momento em que isso ocorreu? Porque mentiste para Deus, teu resultado será inevitável e cai morto, o primeiro. Quando chega a segunda, faz a mesma coisa, com o mesmo discurso, ele faz a mesma pergunta, você tem certeza que é isso? Qual é a afirmação? Mesmo juramento, mesma abordagem. A lei suscita a ira. Qual foi o resultado? Não está nem frio o cadáver do anterior. Você vai para o mesmo lugar. E cai a segunda. Espera lá, é o Deus do Velho Testamento que é o Deus cruel? Ou é o do Novo? Percebe, as pessoas leem os textos e não se dão conta de que o texto é evidencial. A lei suscita a ira, não anulamos a lei pela fé, antes confirmamos a lei. Todo aquele que crê, obedece. Todo aquele que crê, faz.
Mas nem todo aquele que faz, crê. E nem todo aquele que crê, faz. Portanto, há uma junção, há um binômio aqui, evidencial do que é salvação em Cristo. Quebre esse binômio e você tem as teses que Satanás levantou. Não faz que ser salvo do mesmo jeito, faz sem crer que ser salvo do mesmo jeito, porque Deus é seu devedor. Em qualquer das teses eu estou perdido. A única tese que salva de forma plena é crê e obedece. Mas é o e no meio, e não o antes de. É isso que Paulo e Tiago o tempo inteiro estão em debate, em conversa, ambos os textos. E é isso que a gente vai brincar ao longo do texto de Romanos, vendo toda essa tese que Paulo vem construindo. Mas qual é o objetivo? Para terminar, é que a gente consiga contar para os outros o quê? Esse Cristo me amou primeiro, quando eu ainda era pecador. Perdido nas minhas condições, Ele me resgatou. Porque de condição própria eu continuaria onde? Enfurnado e enfiado nos pecados em que eu estava. Esse Cristo me salvou e Ele está disponível. Essa é a mensagem prática a ser levada ao mundo. Cristo me salvou, o amor de Cristo me constrange. Tal a grandeza dele, tal o tamanho dele. Deus nos dê a graça para que a gente consiga entender isso e ao final da tese de Paulo em Romanos, a gente consiga fazer jus àquilo que Martinho Lutero começou lá atrás, mas não terminou. Aquilo que ele deu o pontapé inicial, mas deixou um legado de continuidade, inclusive nos seus textos, de que continuaríamos tendo que estudar e aprofundar a compreensão, porque Martinho Lutero nunca chegou a compreender Tiago. Aliás, em alguns momentos chegou a odiá-lo. Mas amava Gálatas, que dizia a mesma coisa que Tiago. Portanto, ficou um desafio para nós, que é juntar os dois blocos, porque a Bíblia é uma só, é um texto só. Que Deus nos dê essa graça que eu espero para vocês e para mim até a vinda dele. Vamos orar? Podem almoçar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de, ainda estando nesse mundo, transmitir a Tua graça, o Teu amor maravilhoso, que um dia, deitado na cruz, derramou sangue por nós, nos imputando a justiça que nos livra do pecado. Dá, Senhor, que reconhecendo esse sacrifício maravilhoso, possamos responder a Deus o que queres que façamos, para cumprirmos Tua missão e com isso abreviarmos Tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. Perdoa nossos pecados, dá-nos poder para vencê-los cada dia, é o que lhe peço por Jesus. Amém.